Também. Rapidinho. Você falou da tela, quem está pregando. Lá em cima, no canto direito, tem visualizar. Você Sim. clica nele, aparece orador. E aí o orador fica na Não, tela. não fica não, Silvio, porque é o seguinte, você deixando no Speaker Viewer, que é no orador, não sei o que acontece, eu acho que quando algum de vocês mexe ou na tela ou no mouse, ele tira quem está falando e bota a pessoa. E chega a ficar 2, 3 minutos a pessoa. Mesmo estando a pessoa muda, mesmo eu colocando mudo todo mundo, ele estava com. Tem um monte de gravação nossa assim. Aí eu demorei para descobrir que é só apertando esse pin aí, esse alfinete. Mas agora está Porque tudo certo. você é o anfitrião, né? Eu sou anfitrião. Eu aqui, quando eu vou marcar a sua tela, aparece você o tempo todo. Ah, então, mas lá nas gravações, por exemplo, o Leandro ia pregar semana passada. Quando eu estava speaker viewer, deixava todo mundo mudo, inclusive eu. Ele começou a pregar, eu não sei o que aconteceu, que ele saiu da tela, ficou o Paulo Zanin. Aí ficou 10 segundos, 20 segundos o Paulo Zanin. Ele nem estava fazendo barulho, falando, fazendo nada. Aí, se eu não ponho o PIN, fica passando pessoas que estão assistindo. Inclusive, pode ver na nossa filmagem, se assistir o vídeo. Mas, enfim, tá tudo certo. Nós vamos aprendendo, né? Se Deus quiser, antes de a gente aprender tudo, volta para o presencial. E ficamos com a vantagem de ter aprendido. Né? É. Lucas, a palavra está contigo, meu irmão. Irmãos, muito bom, né, estar presente. Domingo passado eu estive ausente, né? Fui ali em Morrinhos, meus pais quiseram cantar parabéns junto e tal, nós estivemos lá. Mas muito bom estar de volta aqui. Queria já iniciar com um testemunho também. Eu até postei lá sobre o Cristiano, tio do Eldinho, né? E ontem foi até minha irmã que mandou um áudio no grupo da família, porque o Eldinho não conseguiu nem passar. O Eldinho fala que sim, porque como ele está na UTI, sempre tem um médico plantonista ali no dia. Nunca, quase nunca é o mesmo. Normalmente, assim, terça é um, quarta é outro, quinta é outro. Tal. E ele comentou comigo, eu estava morrendo lá, e falou, nossa, tem uma médica que toda vez que converso com ela, não gosto de falar com ela, ela é pessimista, o jeito que ela conversa e fala e tal. E aí ontem ligaram para ele, né, para falar como é que tá, até porque ele é o contato. E aí foi uma outra médica. E a médica começou a falar, e o Helder é um cara bem assim, pragmático, anota tudo, então ele tem ele tem quase um prontuário do tio dele de tudo que falam para ele, vai anotando todas as informações. E aí a médica que ligou para ele começou a perguntar algumas coisas, algumas informações para ele fazer uma comparação também. Aí ela parou o telefone assim e peraí. E aí essa médica que é pessimista, tido como pessimista, pegou o telefone, porque ela está mais a par do caso específico do Cristiano. E aí ela falou para ele, falou assim, conversou, tá? E depois falou, é o seguinte, quinta-feira o Cristiano era o paciente mais grave dentro do hospital. Era um estado gravíssimo, era o maior risco de morte dentro do hospital Cristiano. E sexta-feira, por coincidência, assim, por coincidência não, sexta-feira eles pediram um jejum, nós fizemos jejum, assim, alguns amigos, família, ele mandou na sexta de manhã mesmo. Eu estava levando a Cleo para a escola, e eu, na hora, até mandei mensagem para a Sara, até para me preparar o café, falei, amor, estou pedindo um jejum, vou jejuar agora de manhã. E aí ela falou, quinta-feira, ele era o paciente com maior risco de morte dentro do hospital. E o Cristiano, de quinta-feira, que eu tive contato, para hoje, sábado, é outro paciente. Saiu de gravíssimo, ele está no grave, alto risco ainda, mas falou, mas agora eu consigo ver perspectiva e esperança de recuperação do Cristiano. Então, assim, tanto que Deus tem respondido, né? E a gente crê que Deus está trabalhando a vida dele. O Cristiano é um cara temente a Deus, mas que tem tido um momento meio, não rebelde, mas um pouco distante de Deus mesmo.
Então, a gente crê que realmente Deus está trabalhando, não só nele, mas na família. Então, assim, queria dar esse testemunho, peço que continue orando pela vida dele e crendo, assim, que Deus deu o melhor. Amém? Então, acho que podia pôr louvor. Não, deixa eu compartilhar uma palavrinha rápida aqui também. Antes, Francis tá aí? Francis, podia nos dirigir em uma oração para não perder o Amém. costume de iniciar com a oração? Estão me escutando? Está escutando? Então, sim. Eu queria aproveitar e pedir uma oração. Meu primo perdeu a mãe agora com Covid. E recentemente perdeu o pai também. Pedi para Deus estar visitando lá, levando uma palavra e consolando lá. É que é o nome dele, Henrique? Antonelli. Antonelli? Isso. Eu gostaria que vocês concordassem em oração também comigo, não só pelo Antonelli. Lucas, repete o nome da pessoa que você falou, que eu estava com barulho no ouvido. Cristiano. Cristiano, isso. Cristiano e Antonelli. O Dario é de Uberlândia, é o filho de um casal de pastores, amigo meu. Ele tem 31 anos e está na UTI, o estado dele é gravíssimo com o Covid. Então, ele deu entrada ontem na UTI. Os pais são pastores e estão muito abalados. Vamos orar, então, agora. Deus, nesta manhã, nós nos colocamos diante do Senhor, diante do teu altar, crendo na sua soberania, agradecendo por tudo que a gente ouviu da boca do Lucas sobre o Cristiano. A gente crê que o Senhor é um Deus que causa uma reviravolta, causa uma cura, causa também uma doença para que nós nos aproximemos de Ti. O Senhor tem muitas maneiras, ó Pai, de nos chamar a nossa atenção para aproximar de Ti, Senhor. Nesse momento que o país vive, ó Pai, há um ano, há mais de um ano, uma situação pandêmica tão difícil, Senhor. Tantas vidas têm sido perdidas, tantas vidas foram embora, e os que estão aqui ficam com a dor, com a saudade, ó Pai, com a falta do ente querido, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, diante do Senhor agora, lançamos diante do teu altar cada lágrima derramada pelas vidas que se foram, cada preocupação, cada angústia e conflito das vidas que estão acamadas nas UTIs, ó Pai, como Dario, Pai, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, salvar, curar, porque um dia o Senhor me ensinou, nós devemos clamar pela cura, orar e pedir pela cura, que o Senhor, ó Pai, é o dono da verdade, o Senhor é que faz as coisas, o Senhor é que escreveu os dias de cada um nessa terra, mas nós devemos clamar pela cura, então nós clamamos pela cura, Senhor, do Antonelli, pela cura de alma, porque ele perdeu os entes queridos, e não é fácil perder muitos de uma vez. Conforte o coração dele, vá visitá-lo, Senhor, em sonhos, através dos teus filhos, que levam uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Deus, ó Pai, visita, Senhor, o Cristiano, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor retire andando ele daquela cama, Senhor, que ele venha sair e trazer um testemunho santo da cura miraculosa do Senhor, assim como também o Dario, Senhor. Nós pedimos que o Senhor, ó Pai, cure também, lá em Uberlândia, onde a situação está bem difícil, está muito difícil para muitas vidas, Senhor. Nós clamamos, Abba, Pai, vem sobre a nação brasileira, vem sobre o mundo, que padece, ó Pai, contra esse vírus, que luta contra esse vírus, Senhor. Nós pedimos que o culto de hoje, ó Pai, o Senhor esteja dirigindo, aproximando a sua igreja, queimando no nosso coração o teu Santo Espírito, ardendo, ó Pai, de amor por ti, porque nós não queremos que o amor se esfrie na nossa comunidade, nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e já agradecemos por tudo que o Senhor tem para nos servir esta manhã. Amém. Lucas. Amém. Henrique, depois, no grupo de WhatsApp lá, Henrique, coloca o nome dele, até para a gente... Eu tenho dificuldade grande no nome, eu não anotei aqui. Orei, mas esqueci, colocar para a gente estar em oração essa semana. Ok. Falar, Léo. Eu queria só, baseado nisso, né, deixar a indicação de um filme que chama Superação, Milagre da Fé.
não sei se vocês já viram, que mostra realmente o poder da oração, a transformação da oração na vida de um menino lá que teve um acidente, a cidade inteira se mobilizou e muito forte assim a mensagem, a forma como mostra o poder da oração. É baseado em história real. Acho que é uma boa indicação aí para a gente dar uma assistindo de domingo à tarde, domingo à noite. Muito Também não, é bom. muito bom. Também assina embaixo. Esse livro, esse filme é muito bom. Irmãos, queria compartilhar com os irmãos Mateus 21, 28, 32. Só uma palavra de uma reflexão. E essa palavra me confrontou muito ontem, porque eu usei ela numa discussão política, que não tem nada a ver com conversar na reflexão. Logo que eu começar a ler, acho que vocês vão até identificar qual foi o questionamento, a discussão política. Mas eu queria trazer para a nossa realidade de hoje. Mateus 21, 28, 21, 28 a 32. Eu vou ler na versão NVI aqui. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá, trabalhe hoje na vinha. E ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os republicanos prostitutos estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem, vocês se arrependeram, nem creram nele. E assim, depois que eu usei essa mensagem, numa conversa, não foi discussão que eu falo, é forte falar, mas com um primo, a gente conversando. E Deus me confrontou sobre isso. Primeiro, eu estava conversando com ele sobre assim, alguns ensinamentos que eu trago desse texto é que palavra por si não salva, a gente tem que praticar as palavras. Ah, o primeiro filho, nesse aqui, ele fala, o primeiro filho falou que não ia e foi. E o segundo falou que ia e não foi. Então, assim, palavras gentis, boas, não fazem diferença nenhuma sem falta de realização. E a recíproca é verdadeira também. E aí, o que Deus tem me confrontou ontem, e queria compartilhar com os irmãos, é como que nós temos enfrentado essa pandemia, essa situação que nós estamos passando, essa posição política. Nós falamos de um Deus, falamos de um reino, falamos de relacionamento, e nós temos praticado isso. Quando vem me falar, porque nós pregamos de paz, nós pregamos sobre amor, como é que estão nossas conversas, nossas discussões? Deus me confrontou numa discussão política. Falou, você está vivendo o que você prega? Para começar, você vive o que você acredita mesmo? Então, assim, é uma meditação que ele trazer isso, não é nem para atrapalhar a palavra do Hélio, que vai estar trazendo o sermão hoje, mas, sim, o quão nós vivemos na prática o cristianismo. Eu não estou nem falando de obras agora. Não estou sendo especificamente falando de obras, de boas ações. Eu estou falando viver em termos de quando as pessoas olham para nós, eles têm a segurança de uma fé inabalável, de um senhorio. Quando nós oramos, eu não sei se no Mais Goiás essa semana, o Mais Goiás no Instagram postou uma história que rodou o Brasil todo, de um menino de 3 anos que morreu do Covid, mas mostrou que tinha uma complicação antes devido a um afogamento que ele teve muito grave. E assim, foi muito impactante o testemunho quando a família falando o seguinte, que o acidente dele trouxe cura nos relacionamentos da família, houve perdão, reconciliamento. Então, assim, como nós temos enfrentado isso, as situações? Deus só é Deus se curar o cristiano ou ele é Deus, ponto final? Porque muitas vezes nós questionamos às vezes a gente, por não ver alguns sinais, a gente questiona também até
o poder, a soberania. Então, assim, isso foi confrontante, queria deixar essa mensagem para os irmãos. Muito mais que nós falarmos de Deus, muito mais de falar do amor dele e todas as coisas que são verdadeiras estão na Bíblia, a gente praticar essa fé. Nós podemos realmente praticar também as boas ações, mas que Cristo seja revelado através da nossa vida e não apenas das nossas palavras. Amém, irmãos? Desculpa aí pela... Acho que era para ser mais uma palavrinha, né? Normalmente é um versículo, só queria compartilhar que me confrontou muito, muito, muito mesmo. Que eu acho assim que essa pandemia tem mostrado, parece que Deus quis fazer um limpa na igreja mesmo. Quem que é, assim, os cristãos que vivem a prática e quem é simpatizante, vamos dizer assim. É o que Deus tem me confrontado. Amém? Hoje quem vai estar trazendo a palavra, como eu disse, o sermão, né? É o pastor Elton Cruz. Quando eu estou lá em Morris, toda hora vai falar, alguém esquece seu nome, vai perguntar, fala assim, qual que é o nome mesmo do pastor de vocês lá, tudo? Foi o Elton? É, o Elton mesmo. Aí quando eu dou de perdido, né? Qual pastor? Eu, não, aquele meio careca de barba. Eu falei, sei. O Elton, o Elton. Então, assim, como nós cremos que muito mais que um título é uma entrega, então, assim, você já está sendo reconhecido pelo que você tem feito no meio da nossa comunidade. Testificar isso na sua vida aí. Amém? Uma palavra de oração, está passando a mensagem para o Hélio. Pai Santo, Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça sobre nossas vidas. Pai, obrigado, Pai, porque é o Senhor que nos sustenta nos momentos de crise. O Senhor é nossa rocha, nosso fundamento, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque se estamos aqui, porque se estamos firmes, é porque o Senhor, Pai, tem nos nutrido, o Senhor tem derramado o amor sobre nós, Pai Santo. Tira de nós tudo que acha que isso é dom nosso, é merecido, que é direito, mas nós vamos entender que isso é vontade do Senhor, Pai, do seu senhorio. Pai, que nós possamos praticar tudo isso que nós temos ouvido, muitas vezes falado, o que nós temos sido ensinado aqui, Pai Santo. Pai, que nós possamos nos inspirar em homens de Deus, não somente na Bíblia, mas homens de Deus que têm sido levantados nos nossos dias, assim como a vida do Wellington, do Leandro, de vários irmãos do nosso meio, Pai Santo. Pai, obrigado porque eles têm testificado, que nós possamos ser inspirados também por eles, Pai, por causa que a tua palavra tem sido falada através da vida deles, Pai Santo. Não na vida específica do Elton como homem, mas o Elton como servo do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos realmente ser confrontados com a vida deles, Pai Santo, de vários outros irmãos. Pai Santo, pedimos que o Senhor fale através dele, que traga uma palavra que realmente venha, assim, marcar realmente, antes e depois do culto de hoje, Pai Santo. Nós possamos, depois, quando acabar a nossa reunião aqui, que nós possamos realmente levar isso para fora, que as pessoas possam ver isso, Pai. Pai, que nós sejamos um clamor de esperança, nós sejamos um clamor de amor, de graça, Pai, que as pessoas vejam em nós realmente assim, qual o sentido da vida, Pai Santo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isso. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Deixa eu admitir o Fabiano que ele está chegando. Obrigado, meu irmão. É interessante, né, que o Lucas pediu desculpa pela palavra, mas é muito bonito isso, né? Saber que o Espírito de Deus, ele direciona todos os momentos do nosso encontro, né? E eu creio que muito antes do nosso encontro, porque ele prepara os nossos corações, as nossas mentes, né? Eu tenho pensado muito nisso, na soberania de Deus, né? Que, por exemplo, quando fala lá do povo no Egito, fala que Deus endurecia o coração do faraó. Então, debaixo da poderosa mão de Deus, estamos nós que somos seus filhos,
mas também ele pode todas as coisas, né? Ele pode endurecer o coração de alguém que não é filho, ele pode utilizar alguém que diretamente não seja filho para até proclamar verdades do evangelho. Mas então, quando ele, no meio de nós, ele tem derramado, né, muita graça e ele tem falado de diferentes maneiras. Eu queria colocar o louvor. Nós pulamos o louvor, mas hoje o louvor, para mim, é um grande desafio, porque quem me conhece mais intimamente, eu tenho certos problemas com algumas músicas. Mas eu resolvi usar essa música hoje, que já foi um grande problema, que eu acho ela muito linda, mas eu acho ela muito perigosa. Mas então os irmãos que eu sei que conhecem, sigam aí, ela é muito conhecida. Antes de eu falar, eu cantava sobre. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me contar. Não posso contar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
irmãos. Vou comentar sobre a música no momento específico da pregação, mas eu queria começar falando para os irmãos que a maioria das vezes que eu me disponho na presença de Deus, né, eu tenho todo um ritual na preparação da palavra. Geralmente a palavra é para me levar para algum lugar, para me disciplinar em algum sentido, para me motivar a alguma coisa. Mas dessa vez Deus me deu uma palavra de falando quem Ele é, né? De consolo, de amor direto, que não deixa de ser a mesma coisa, mas a ênfase é um pouco diferente. Então, não é aquele pai que está, de certo modo, admoestando ou disciplinando, mas é aquele que está declarando o seu amor. Então, eu chamei a palavra de hoje de Deus de amor e pessoal. Eu queria começar falando com vocês que Deus, os atributos de Deus, né? O importante, a ênfase que eu quero deixar com os irmãos é o seguinte: nós sabemos muitas coisas, né, relacionadas a Deus, a palavra de Deus. Nós conhecemos Deus e seus atributos, mas muitas e muitas vezes nós vivemos como se não conhecêssemos ou não lembrássemos desses atributos. E é importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é de extrema importância a gente lembrar, a gente relembrar, né, alguns atributos que têm a ver com o momento que a gente está passando. Eu quero lembrar vocês que Deus é uma pessoa, né? Nós somos pessoas criados à imagem e semelhança dele. Então, ele é uma pessoa e ele possui atributos, como eu e você possuímos atributos, só que nossos atributos são limitados, são deturpados, muitas vezes espelham parcialmente ou até um pouco mais, quase que integralmente, atributos divinos, mas Deus não, Deus possui atributos irrepreensíveis, né? E que muitos são exclusivos dele. Então, meu objetivo aqui não é estudar os atributos de Deus, é só lembrar de alguns atributos de Deus. Então, eu quero lembrar que Deus é presente, né? Primeiro, onipresente. Ele está em todos os lugares. Isso é algo que Deus tem, nós não temos. Ele é ciente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas e ele é potente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Então, a gente não pode em nenhum momento estar esquecendo disso. Que por mais que estejamos enfrentando momentos difíceis, Deus é presente, quer dizer, ele está conosco, ele sabe o que está acontecendo e ele pode tudo. Né? Ele pode reverter, ele pode criar, ele é o Deus do impossível. Outro atributo dele é a santidade, né? Em Deus não existe erro, não existe pecado, né? Tudo que ele faz é perfeito. E esse é um atributo exclusivo de Deus. Dentre muitos outros, né? Mas eu queria principalmente traçar esses 4 que estão aqui, né? Que é a presença, ciência, potência e santidade. E eu acho muito lindo que Deus deixou expresso na sua palavra relatos, histórias, né, falas de sua ação para explicar de uma maneira muito clara e mostrar como ele pensa e como ele age. Então isso é uma riqueza da palavra, né? Porque não é só uma fala sobre Deus, são exemplos diretos da ação de Deus. Nisso a gente pode entender como ele pensa, como ele age, nessa perfeição dele. E em Jesus, ele encarnou os seus atributos, né? Ele mostrou os seus atributos de Deus entre nós, de forma física, andando entre nós por 33 anos, né? E também o registro dessas andanças na sua palavra. Então, eu descobri, e eu queria entrar com os irmãos no texto, vou colocar o texto aqui, os irmãos não precisam abrir a palavra, pode seguir aqui no meu compartilhamento de tela, tá? Que está lá em João, lembrando os irmãos que são 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João.
muitos deles narram as mesmas coisas com perspectivas diferentes, porque foram narrados por pessoas diferentes. Um extremamente instruído, o outro extremamente simples, um jovem, o outro amor puro, que era João, né, chamado do discípulo amado, aquele que deitava no colo de Jesus para ficar na intimidade dele, né? Então, eu queria falar sobre João 20, 19 a 23. A versão que eu estou usando é a nova tradução na linguagem de hoje. O contexto é o seguinte, antes desse texto, é o famoso texto do túmulo vazio e a ressurreição, né? Em que Jesus aparece para Maria Madalena. E aí chega o texto. O subtítulo fala Jesus aparece aos discípulos. E fala assim a partir do 19. Só um minutinho, porque eu tenho o mesmo problema que o Leandro. As figurinhas, os rostinhos de vocês aparecem em cima do texto e eu não consegui aprender a tirar isso ainda, mas vamos lá. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. O que eu quero salientar, né? Mostrar nesse texto para vocês. Olha que coisa mais interessante, né? Primeiro que no domingo de manhã, domingo da ressurreição, ele não estava mais no túmulo. Mas nesse domingo à tarde, como estavam os discípulos, né? Eles estavam trancados e com medo. Trancados em casa, com as portas trancadas e trancados com medo. Então eu vejo uma semelhança muito grande com o momento que enfrentamos, né? Muitos de nós estamos trancados em casa e muitos de nós estamos com medo. Mas o interessante é que quando Jesus aparece, a primeira coisa que ele faz, ele não se coloca acima, mesmo sendo Deus. Ele não se coloca à frente, mesmo sendo Deus. O texto diz de uma maneira muito clara que ele se coloca no meio deles. E esse no meio, para mim, que indica o local, né, um lugar, mostra muito de quem é esse Deus, né, que está conosco, que está junto. E ele declara o quê? Ele declara paz. Porque não existia paz. O medo deles não era de uma pandemia, mas era o medo de serem crucificados, de serem assassinados, porque o mestre deles, o Deus deles, Jesus que habitou com eles, tinha sido assassinado, tinha sido crucificado. Então eles estavam com muito medo, mas Jesus declarou a paz. Mais do que isso, ele mostrou que era ele mesmo, né? Mostrou o seu lado, mostrou provas. E ele deu uma ordem, né? Ele soprou sobre eles, os enviando. Então, olha que interessante, não só ele declarou a paz 2 vezes, como ele soprou sobre eles. Mas eu queria passar agora para os versículos da frente. Olha que interessante. A partir daí, a gente podia falar assim, começou, né? O que estava previsto começou. O Espírito veio, Jesus soprou, está valendo. Bola para frente, começou o jogo, né? O ID está declarado. Vamos lá. Mas olha que interessante. Do 24 ao 29, algo faltava. Uma unidade do corpo. E sabe o que acontece? Jesus volta. Olha que interessante, meus irmãos, é a continuidade. Jesus volta por causa de uma pessoa que não estava presente. Olha o que o texto diz. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Tomé respondeu:
se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Dessa vez, Tomé estava. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: irmãos, eu imagino a cena. Eu imagino Jesus olhando nos olhos de Tomé, virando para ele e falando: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. A fala de Tomé, há uma semana atrás, Jesus respondendo: estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Irmãos, olha que coisa mais linda. A Bíblia não nos fala porque Tomé não estava, né, no primeiro momento, e não compete a nós querer discutir sobre isso, porque o que a gente precisa, a Bíblia nos fala. Mas ele não viu Jesus ressuscitado. Ele não recebeu o sopro do Espírito. Mas os discípulos contaram para ele o que aconteceu. Uma semana depois, olha que interessante, Jesus já tinha soprado, Jesus já tinha delegado, falando para eles irem, mas eles não foram. O texto é claro. Uma semana depois, os discípulos estavam outra vez com as portas trancadas, né? Dentro de uma casa, trancado. Só que dessa vez Tomé estava junto. E quando Jesus chega, né? Novamente ele se coloca no meio deles. E novamente ele declara a paz. E dessa vez ele vira para Tomé e fala: vem cá, toca, veja, sou eu. Então, é muito lindo isso. Saber que esse Deus, ele se preocupou, mesmo sendo Deus, ele se preocupou com Tomé, uma pessoa que não estava presente. Só que aqui tem um perigo muito grande, meus irmãos, que é a deturpação dessa palavra, e por isso o perigo dessa música que nós escutamos. Nós não podemos ser enganados. Cuidado com a hipergraça, que é o termo utilizado, que na verdade é uma desgraça, né? Cuidado com ela. Jesus não volta, ou voltou, porque você ou eu, ou Tomé, temos muito valor. E sim, porque ele amou demais. Olha que interessante, essa música, a teologia dela é muito boa, porque ela fala que nós éramos miseráveis, nós não tínhamos valor nenhum. Aí fala: impressionante é o amor de Deus. Mas as pessoas só estão escutando a parte que deixa 99 para vir atrás de mim, porque eu tenho muito valor. Isso é um perigo, meu irmão, minha irmã. Deus não volta porque temos muito valor, mas sim porque Ele ama demais e porque Ele é amor. Esse amor não faz só com que Ele volte, mas também que pelo Seu Espírito nós sejamos transformados. E uma vez que a gente esteja transformado nele, aí sim nós passamos a ter valor, porque Paulo disse que nós somos vasos de barro, vasos velhos, fáceis de serem quebrados, mas carregamos o maior tesouro do universo, que é o Espírito Santo de Deus. Vocês estão escutando bem? Isso é para nós. Nós somos vasos de barro e carregamos o maior tesouro. Nós não somos vasos de ouro, carregando um espírito pessoal e pecaminoso. Nós somos vasos de barro carregando o Espírito Santo de Deus. E isso só ocorre depois que nós fomos tocados e regenerados nele. Então, o nosso valor não está em que valemos muito, mas que o amor, a misericórdia e a graça dele superabundou a ponto de nos buscar. Mas olha que interessante, né? Aqui é um alerta. Mas olha que interessante. Os evangelhos, como eu disse, que são 4,
narram esse mesmo episódio de João, que João deixa a ênfase muito clara na ação de Jesus, né? Em estar voltando por causa de Tomé, e na ordem de Jesus em estar no meio, delegar paz e soprar sobre eles e falar do ide. Mas olha como Marcos fala. Em Marcos, ele muda a narrativa. Na visão de Marcos, que era um jovem, não era um discípulo, mas estava presente, ele repreende a incredulidade. E ele diz para os discípulos não se calarem. Olha o que está escrito lá em Marcos 16, 14 e 18. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então, olhem que interessante. Uma visão de João, porque a visão de João era de amor. A visão de Marcos está ligada à falta de fé e à incredulidade, né? E a estarem calados. Ele se repreendeu por não terem fé. E ele disse: vão pelo mundo. Olha que interessante agora, como Lucas, lá no versículo 24, no capítulo 24, do versículo 49 ao 53. Em Lucas, deu uma ordem, pediu para esperarem. Em Lucas fala assim: e eu lhes mandarei o que meu pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Olha que interessante. Preste atenção na postura dos discípulos que Lucas narra depois dessa fala. Ali, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Olha o que aconteceu. Eles foram obedientes, mas eles não estavam mais trancados. Agora eles estavam em obediência, trancados no sentido de espera, sem agir, mas o tempo todo adorando, cheio de alegria e louvando a Deus. E eles foram obedientes, e o resto a gente sabe, né? Que no Pentecostes o Espírito foi derramado, e a palavra de Deus se espalhou pelo mundo, e nós estamos aqui, porque isso aconteceu, né? Isso chega em nós aqui, 20 séculos depois, né? Porque isso aconteceu, e o evangelho foi espalhado e está sendo espalhado. Então, meus irmãos, a minha reflexão de hoje ela é rápida, ela é simples e é sobre nós. Olha o Kiko aí, né? Quanto tempo que o Kiko não aparece? E o que nós temos a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com isso? Qual a nossa postura diante dessa palavra, diante desse amor pessoal que se importou com Tomé, esse amor pessoal de Deus, né, que se importou com Tomé? O que nós temos a ver com essa ordem de Deus, né, no sentido de não nos calarmos, no sentido de esperarmos, no sentido de sairmos dessa tranca que as nossas almas estão? E a conclusão que eu cheguei é essa: Deus se importa individualmente com cada um de nós. A menor unidade do corpo é importante. Nós, individualmente, somos a célula que forma esse corpo, em que Jesus é o cabeça. A menor unidade desse corpo é importante, pois ele é um Deus pessoal e de amor, apesar de ser dono de tudo, apesar da sua onipotência, da sua glória. Ele é um Deus que se importa com a mínima unidade. Ele não quer que, de modo algum, nós fiquemos trancados em nossa alma, com medo, mesmo que estejamos trancados em casa ou não, né? Alguns estão trabalhando ainda. Eu, aqui na minha casa, estamos trancados em casa. A ordem direta é para que tenhamos fé e não nos calemos. Hoje nós temos um monte de ferramenta para não estar calados. Como o Lucas disse, né? Numa conversa com o primo, ou numa rede social,
sem ser geradores de contendas, né? Mas quando ele repreendeu a incredulidade, disse para falar do que tinha acontecido, ele estava falando da proclamação da boa nova. E a palavra é esperemos. Vai chegar o momento, eu creio, que nós vamos ter a oportunidade de sair de novo. Mas enquanto isso, esperemos com alegria. Ele, Deus, está agindo e continuará o seu plano. E esse plano nos incluiu eternamente. E nossa esperança é real. Irmãos, era isso, era uma breve palavra, né, de amor de Deus para nós, de cuidado de Deus para nós e principalmente de uma postura que nós temos que ter nesse momento tão difícil. Então, meus irmãos, que a gente não fique trancado na depressão, nas cadeias da nossa alma, mesmo que estejamos trancados dentro de casa, que nós sejamos luz, que nós sejamos mensageiros de boas novas, e as boas novas não são só a vacina que está chegando, mas é aquela que cura do pecado e salva para a eternidade, e que a gente faça diferença nesse momento tão difícil, né? Comunidade como corpo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucas, devolvendo para você, não sei se você quer falar algo, fica à vontade. O vídeo para vocês, vocês estão me vendo mexendo ou tá parado? Não estou te vendo, só a voz estava aparecendo para mim. Ué. Não estou vendo você também, não, Lucas. Agora voltou. Ué, e para mim aqui, Agora sim. agora que eu fui olhando, eu estava travado, parado, olhando para o lado. Então, primeiro assim, um dos ensinamentos. Então, Tomé talvez não seja um incrédulo, porque uma vez que ele viu, ele foi. Talvez os outros foram incrédulos, apresentar 2 vezes, né? Mas, assim, uma coisa interessante que você falou aí, quando você menciona da música, sobre o valor, eu não sei se os irmãos conhecem, a primeira grande bolha que existiu na humanidade, em termos de bolha da internet, bolha que eles falam agora, se é bolha ou não, Bitcoin, a primeira era a bolha das tulipas. A bolha da tulipa foi um pessoal que saiu, se não me engano, da Holanda. Ele saiu por uma viagem de férias, chegou numa região onde tinha uma tulipa diferente. Ele trouxe essa tulipa para a cidade dele. E ele plantou essa tulipa. Um amigo viu, achou essa tulipa muito bonita, pediu para ele. Um outro amigo viu, pediu. Quando ele viu, ele falou: esse negócio é um mercado, tem muita gente querendo. Ele colocou, falou: eu vendo a tulipa. Chegou um momento que o pessoal dava carro, casa em pagamento da tulipa. Então, assim, imagina, uma tulipa, uma flor, valendo o preço de uma casa. Até que um momento lá no final, uma pessoa que comprou e começou a fazer crédito. Eu compro lá na frente, eu pago 500 mil reais, mas para pagar daqui a um ano. Até que uma pessoa que comprou falou: mas essa tulipa não vale tanto. E deixou de pagar, quebrou, estourou a bolha. Então, assim, um ensinamento para mim nisso. O nosso valor, nós colocamos valor nas coisas. Então, nós somos valorosos não por quem nós somos, porque nós somos uma plantinha que não vale nada. Tá ali, pode ser no máximo meio bonitinha. Foi Deus que veio e falou: esse vale. Mas por que vale? Porque eu pago um sangue derramado na vida dele. Então, assim, não somos nós merecedores. É ele, como o Elton falou, no seu grande amor, falou: esse que não vale nada, para muita gente, vale muito para mim. Então, eu sou fiador do quanto essa pessoa vale. E não de forma individual, mas em forma como um povo dele. Então, assim, acho que, para mim, fez sentido quando eu aprendi essa história. E quando você falou, veio isso na minha cabeça. Deus nos falou que a gente vale. Só que nós não vamos estourar uma bolha, porque quem é o fiador desse valor é a pessoa que é dono de todas as coisas, é o único que não volta atrás, é o que não se arrepende. Então, assim,
Eu acho que isso é um ensinamento assim, que nós possamos Isso. entender que nós somos muito valorosos, mas porque Isso. Deus decidiu que a gente vale alguma coisa. Um negócio bem... Opa, Henrique, desculpa. Pode falar. Acrescentar aqui, né? A gente costuma dar valor naquilo que a gente gasta tempo, naquilo que a gente trabalha. Quanto mais eu trabalho, inclusive aquele filme Prova de Fogo, não sei quem assistiu, quem não assistiu, assista, né? O cara começou a valorizar mais a esposa dele a partir do momento em que investiu tempo e trabalho, e amar a esposa, né? Então, eu posso não valer nada para ninguém, mas para Deus eu valho muito, porque ele empreendeu tempo, ele empreendeu a vida do filho dele por mim. Né? Aqui pode ter aquele caso de que uma coisa não vale nada para outra pessoa, mas vale para você, porque você desprendeu tempo em fazer aquilo. Outras coisas que às vezes a gente tem em casa que não vale nada, mas para você tem um valor sentimental, né? É uma coisa que era do seu pai, era uma coisa que você quer guardar, é uma coisa que seu pai te deu, alguma coisa assim. Então, o que eu acho que na questão aqui do valor que a gente tem para Deus é a questão do que ele investiu na gente, investiu a vida do filho dele, né? Então, o valor que a gente tem para ele é esse. Posso não valer nada para ninguém, mas nós vivemos pelo valor, pelo investimento que ele fez, pelo tempo que ele faz, pelo que ele pensou. Então, ô Henrique, eu não sei para o pessoal, mas o seu som está saindo bem ruim aqui para mim. Então, muitas coisas que você falou saíram meio metálicas. Agora, sim, o que a gente não pode perder, e foi de propósito que eu coloquei isso, naquela ordem que eu coloquei, nós não podemos perder a visão de que Jesus voltou por causa de Tomé, não porque ele tinha muito valor, mas porque ele amou Tomé, né? Ele diz muitas vezes, nenhum dos que o Senhor me deu eu vou perder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha só, se a gente não tomar cuidado, a nossa conversa começa a buscar o valor que nós temos. A gente começa a buscar agora, nós não temos valor não, nosso valor é o Espírito Santo que habita na gente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso é a hipergraça. Eles estão pegando esse texto e eles estão transformando no que é o seguinte: Jesus só fez o que fez por causa de você, né? Você é o cara, você é que tem o extremo valor, você é um vaso de ouro, né? Que ele veio buscar porque vale muito. Então, pode falar, Paulo. Mas assim, na própria letra da música, né, ele fala assim, não tinha valor, Pronto. mas tudo pagou por mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Então eu entendo assim que aquela ovelha que desgarrou, né, talvez não tivesse valor, né, mas ele pagou por ela também, né? Pronto, Paulo. O que eu falei? Eu falei que a teologia da música é perfeita. Uhum. Só que as pessoas só guardam o refrão de que deixou 99 para buscar ele. Mas ela não tinha valor. Então, mas a música fala, mas eu estou falando, a hipergraça faz as pessoas ficarem sentimentais, porque ele deixou 99 para vir buscar ela que estava sozinha. Não vou falar não. Então, é a exaltação do valor pessoal, né? Você dificilmente, olha só que interessante, a gente tem um irmão que está num processo um pouco depressivo. Como que a gente vai aconselhar ele? A gente muitas vezes vai aconselhar ele construindo uma casa na areia. A gente vai pôr a mão na cabeça dele e falar: que é isso, meu irmão? Você é uma joia preciosa. O seu valor excede demais, tal. É casa na areia. O que nós temos que falar é assim: olha, apesar de você ser quem você é, estar nessa situação, alguém te amou tanto e te ama tanto a ponto de dar o seu filho para morrer nesse lugar, no seu lugar. E esse alguém quer tirar essa tristeza do seu coração e te transformar. Esse alguém me mandou aqui para trazer essa mensagem para você. Muda tudo. É a casa na rocha. Mas não, né? A gente tem uma irmã lá que está se achando feia, já fez 20 cirurgias, está com 60 anos. A outra irmã vai aconselhar ela, põe a mão na cabeça e fala: você é linda.
você é uma joia maravilhosa, mas está o espelho lá que não diz isso. Isso aí é casa na areia, vai dar um tempinho, vai cair pior do que da primeira vez. Então, a gente tem que parar de, muitas vezes, disseminar a hipergraça. Mas olha para vocês verem, a minha pregação não foi sobre a hipergraça, foi só uma citação do perigo de Tomé, foi sobre um Deus de amor e a postura na pandemia. Mas para você ver como o negócio é tão complicado no dia de hoje, o tema da pregação está virando hipergraça, está virando valorização. O que fixa não foi a postura que nós temos que ter na pandemia. O que fixou foi qual o valor que nós temos. Entendeu? Olha para você ver que interessante. Mas, Elton, então deixa eu minha opinião. A doutrina da hipergraça, ela é pecaminosa porque ela foca em apenas uma... Ele não compreende um Deus completo, um Deus apenas de graça. A teologia da hipergraça, ela é bíblica. O problema é que eles focam apenas num Deus de graça e esquecem todos os outros atributos de Deus. Então, o pecado não é a valorização, é a valorização acima de todas as coisas. Eu entendo o que você está falando, até a gente já teve essa conversa. Você fala assim, é porque hoje nós não somos mais a ovelha desgarrada. E quando a gente ouve essa música, a nossa tendência é de achar que nós somos essa ovelha afastada, que Deus larga tudo. Falou, não, Deus já fez isso. Agora nós fazemos parte de um rebanho. E somos chamados. Então, assim, eu entendo, mas assim, a hipergraça, para mim, o maior pecado da hipergraça é desqualificar os outros atributos de Deus. Então, Lucas, eu não concordo totalmente com você, porque eu acho que o maior pecado dela é a antropocentrismo, é colocar o homem no centro de tudo. Esse Deus está aí para me servir, esse Jesus morreu para que eu alcance os meus objetivos. Não é nem tanto atributo, é tirar Deus do centro e colocar como funcionário, e o homem ser o centro, né? Mas você só consegue fazer isso se você só olhar o atributo da graça. Se você olhar os outros atributos de Deus, você não consegue olhar para a criatura e adorar a criatura, mas você adora o Criador. Eu entendo você falando, você tira o não, Criador... Não, tem relação com o que você está falando, mas eu acho que a estratégia, assim como a estratégia da relativização, a estratégia é tirar Deus do centro. Leandro, você quer falar alguma coisa? Não, que eu entendi perfeitamente o que você colocou, e eu acho que a música enfatiza isso, e realmente a teologia dela é excelente, que o foco é o impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Só que a outra parte é a que fica. E a intenção é exatamente mostrar assim, o quanto o amor de Deus é grande, o quanto o amor de Deus é infinito, o quanto é ousado, que ele ama até aqueles que não merecem, né? E realmente a gente tem esse problema, às vezes, de colocar no centro. Eu entendo que o Lucas está falando também. E a questão que você está colocando da hipergraça. E realmente a gente tem que ter cuidado. E isso é uma coisa que fala muito comigo, que eu leio muito o Brennan Manning. O Brennan Manning, os livros dele Anseio Furioso de Deus, o amor de Deus é o foco. E o que eu acho interessante nele, ele nos livros dele, ele coloca cartas dele reconhecendo assim que já no auge da pregação, o quanto ele ainda tinha que se humilhar diante da presença de Deus, porque aquele amor constrangia ele cada vez mais. Ele mostra quando ele foi amado, embriagado, deitado na calçada, e mesmo quando ele estava lá no auge das pregações, que em todas as situações ele precisava ser alvo desse amor de Deus, porque é o amor que transformava ele. Eu só queria deixar com os irmãos, para terminar, qual que era a proposta da pregação. A proposta da pregação não era falar da hipergraça, mas sobre nós no momento que a gente enfrenta. Então, primeiro, Deus se importa individualmente com cada um de nós. A menor unidade do corpo é importante, pois é um Deus pessoal e de amor, apesar de ser o dono de tudo. Ele não quer que nós fiquemos trancados em nossa alma, né? Depressivos, fechados, mesmo que estejamos trancados em casa. A ordem é para que tenhamos fé, não nos calemos, esperemos com alegria e tenhamos sempre a consciência de que Ele está agindo
e que o seu plano está em execução e que esse plano nos incluiu eternamente. Amém? Eu acho que é isso mesmo. Lucas, eu não sei se você quer dar os avisos ou alguma coisa, e que o cheiro da comida aqui em casa já está chegando aqui. Não, nós temos o culto terça-feira dos homens, né? Isso. Eu não sei como é que estão das mulheres. A França, uns 2 domingos, comentou que eles estão conversando, né? Quero incentivar os irmãos. Depois a França deve falar aí no grupo com as mulheres, individualmente, ou no grupo mesmo da igreja. Quero incentivar os irmãos a divulgar e a comprar o material da Tati, de educação infantil, que assim, a Sara ficou impressionada, já até ligou para a Tati, falando algumas coisas, elogiando, e, nossa, umas ideias. Então, assim... Já comprei. Então, assim, a gente, assim, porque é um dom, gente. A qualidade, assim, ó, a gente fala muito, né? Tanto a França quanto a Tati. Tudo que elas fazem é de muita qualidade, e a gente vê um negócio assim, você vê que a Tati não é professora porque escolheu essa carreira. Acho que ela foi levada por causa do ministério dela mesma. Então, assim, incentivar, até foi passar, amor, publica no grupo de mães que ela participa, da família, que a gente achou muito bom, viu? Parabéns, não sei se a Tati... Eu vi o Carlinhos, eu não vi a Tati. A Ali. Tati tá Ela está aí, ela está na tela. É porque na minha tela do celular, vocês ficaram na última, então não aparecia. Tati, parabéns pelo serviço, não é nem pelo trabalho, pelo seu serviço que você tem entregado aí. É verdade, é verdade. Pode comprar que é bom, já usei. Inclusive é um privilégio, viu, Tati? Saber que Deus mandou você para o meio de nós e nós temos orgulho de ter você entre nós e do que você está fazendo. E eu acho que eu não pensei nisso, mas hoje mesmo eu vou mandar lá para o Presbitério Sal da Terra para divulgar aqui nas igrejas de Goiânia, já que você tem um entregador aí do seu lado, né, trabalhando o tempo todo para você. Não, a Tati é tão especial que a gente até releva o Carlinhos, gente. A gente aguenta o carinho, né? Brincadeira, meu irmão. Mas, assim, não te ligo mais, viu, Lucas? Acabou. Mas assim, irmãos, assim, só para fechar aí a fala do Lucas, do material, na verdade foi um milagre assim de Deus na nossa vida, né? Porque eu sonhava com isso, né, de ajudar mesmo a criança com jogos pedagógicos, e o que eu tenho recebido de mensagem pelo Instagram, pedindo ajuda, falando meu filho não consegue ler, eu não sei o que eu faço, eu não sei como organizar, e eu tenho orado e pedido estratégias de Deus para ajudar as famílias nesse momento, né, mesmo à distância. Então, não é nem pelo valor de receber de volta, sabe? Não é pelo lucro, é muito pequeno pelo investimento que se faz, mas é pelo investimento em pessoas, né? A gente ouviu a pregação do Wellington aí falando da importância, não da hipergraça, mas da importância que Deus dá ao indivíduo, e eu sei que as crianças estão sofrendo muito, muito mesmo. E até com a ajuda da Sara, ela me mandou uma mensagem falando da dificuldade de manter uma rotina, e a gente está aí com um projeto de lançar uma rotina para as famílias, para as crianças, e quem sabe estamos levantando material aí, vendo o que é possível fazer para ajudar as famílias com uma rotina estabelecida dentro de casa, de estudo, para manter a mente bem, né, já que possivelmente vai ser um ano muito difícil para as crianças ainda. Então, me ajudem em oração para que Deus me dê muita criatividade para ajudar as famílias. Mas eu estou muito feliz. Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi o material, os 2 kits, mas eu não olhei eles assim no sentido de usar. Ele não tem uma finalidade de evangelismo, né? Por exemplo, a composição das sílabas não é evangelística, não é? Não, esse era
é para alfabetização, né? Formação de palavras. E o outro é números. Mas a gente está formulando, depois daquela conversa com a Francis, eu estou com metade de um material pronto, que aí é estudos bíblicos, juntando coordenação motora, escrita de palavras da Bíblia mesmo. Só que é um material que eu precisei dar uma paradinha na produção, porque a escola me consumiu muito no início desse ano. Essa semana eu não tive um dia da semana que eu não tivesse reunião até 7 horas da noite, 8 horas da noite. Então, foi bem... Até o sábado eu trabalhei. Então, está sendo bem puxado. Mas eu vou terminar esse material. Esse, sim, vai 2 tipos de tarefas. Tem a história, né, com uma linguagem, tradução da Bíblia, uma linguagem que a criança entenda. Depois vai ter uma atividade para crianças menores, que não leem, né, que não conseguem ler ainda, e uma atividade para crianças maiores que lê, que aí sim é completar a palavra, pegar um versículo, por exemplo, porque Deus amou o mundo e faltando palavras, ela precisa encaixar as palavras do versículo assim. Mas esse material está sendo montado. Esse material é segredo ainda, né, Tati? É para a gente divulgar com os pais. Como é um material longo e rico, criado pela própria Tati, porque a gente tinha escolhido um momento para fazer a reunião com os pais, a Tati, a Sara, até a Sara participou dessa reunião, só que aí veio todo o lockdown, mas está sendo preparado um material didático, pedagógico, com o intuito também evangelístico, as duas, matar 2 coelhos com a caixa d'água só. Então, Tati, deixa eu te falar um negócio. Às vezes a gente podia pensar, sem prejudicar o conteúdo pedagógico, a gente podia pensar em inserir alguma coisa de evangelismo até nesses 2 kits. Por quê? Porque Deus está fazendo a gente ler exatamente isso agora no livro Pastores de Família. A gente está lendo exatamente isso, de começar a catequização, lá a palavra utilizada no livro, olha só, é a alfabetização do evangelho. Então, acho que Deus está dando uma chave para a gente, porque seria muito legal a gente passar isso, por exemplo, para os irmãos da Sal da Terra, ou da igreja, disponibilizar, a ponto que, ao mesmo tempo que eles estivessem aplicando o conteúdo pedagógico, eles estariam somando sílabas e formando palavras bíblicas, personagens bíblicos, alguma coisa assim. Então, acho que seria interessante pensar, além, claro, do que vocês estão desenvolvendo. Mas eu estou entendendo que você está correndo demais, trabalhando demais, não quero te dar trabalho demais, não. Mas a ideia é essa mesmo, unir o pedagógico com o evangelístico. É as 2 coisas. É uma chave fabulosa. Tá bom, gente. Então, vamos finalizando o nosso... O Ezequiel saiu do plano aqui meu da tela, mas você está aí, Ezequiel? Ou só está a Raquel? Ah, você está aí? É que você saiu da minha tela, só está a Raquelzinha. Ezequiel, você podia finalizar, então, com uma oração, agradecendo, né, pela vida da Tati e pedindo para que Deus use com graça, né, essa ferramenta poderosa, e também em relação à palavra de hoje, né, use, apesar de estar como estamos, né, e pedindo aí as bênçãos de Deus. Bem, Senhor, nós rendemos graça ao teu nome. O Senhor é o Rei do Universo, Pai, teu reino não tem fim, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada em nossos corações. De nós, ó Pai, nos encorajarmos, de nós sabermos que nós, mesmo não sendo, ó Deus, de nós mesmos, não tendo nada de precioso, mas o amor do Senhor nos alcançou pela sua misericórdia e graça. Senhor, eu quero colocar também a vida da Tati diante do Senhor, esse chamado que ela tem, ó Deus, vinculado à área da educação e tem como a área do ensino, Pai, da catequese das crianças, da transmissão da Tua palavra, Deus, aos pequeninos. Que o Senhor continue usando ela com graça, com sabedoria, com discernimento, e com essa sintonia, Pai,
de estar ajudando, ó Deus, essa geração, ó Pai, a nós cuidar dos nossos pequenos, para que eles cresçam também, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, meu Pai. Abençoe, Pai, a vida da irmã Roberta, do Silvio, da Roberta que recentemente aniversariou. Abençoe a vida do Silvio, de toda a família. Queremos colocar a família Salcidade diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos guarde nessa semana, nos direcione, Pai, em todos os nossos afazeres, mesmo dentro dos nossos lares, ó Pai, que o Senhor venha nos direcionar, meu Pai, na relação da nossa família, no cuidado dos nossos filhos, na relação com nossas esposas, das esposas com os esposos. Ó Deus, que o Senhor venha estar presente, meu Pai, no nosso crescimento, no nosso quebrantamento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Boa semana. Amém, irmão. Oi, Raquel. Tchau. Oi, Sarinha. Cadê você, Sara? Ah, tchau, Sara. Tchau. 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 Tchau.